Abrindo o nosso quadro de saúde dessa semana, eu estou aqui com Marco Aurélio Ronchi, que ele é químico industrial de alimentos aqui do Laboratório Biológico. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Joana. Obrigado pela oportunidade. Espero que atender as necessidades e falar um pouquinho o que seria água potável e água mineral. Para tirar um pouco das dúvidas do público de casa. É isso aí, um produto tão precioso, né? Falando de manutenção, de quanto em quanto tempo que é ideal para ser feito a manutenção da caixa d'água e de que forma que ela deve ser feita? A gente tem uma portaria da Anvisa, Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que é o órgão regulamentador da questão da água potável, e ela faz com que o cliente faça uma higienização de cada 6 meses da caixa d'água. Alerta de uma pessoa que é super entendida e que lida diretamente com a água. Pessoal, a manutenção da sua caixa d'água de 6 em 6 meses. E também tem a manutenção do filtro de casa, né? Como que deve ser, como que funciona. Ah não, passa 3, 4 anos, a pessoa não mexe no filtro, tá a água saindo geladinha ali e acha que tá tudo bem. E às vezes pode ter problema. Pode ter problema. Né? Geralmente no condomínio, a gente tem 2 tipos de filtro. Aquele filtro primário, que é já na saída, quando eu recebo a água lá no hidrômetro, eu já instalo um filtro para eu tirar o quê? Um pouco da turbidez. Porque às vezes o meu condomínio, a minha casa fica de ponta de rede. Entendi. Então, o que é ponta de rede? É o final da linha da água, onde toda a sujeira para naquele ponto. Ali. Então, como se fosse um filtro mesmo, né? Então a tua chance de receber uma água ruim é muito grande. Então, condomínios geralmente instalam filtros para quê? Para reter um pouco do particulado da sujeira, da turbidez, tá? Aí eu tenho aquele filtro de casa, tá? Aquele filtro que tem várias marcas no mercado que eu compro para instalar em casa. Muitos me perguntam, Marco, o filtro funciona? Funciona. Mas eu tenho que ter uma manutenção, tá? Então é um equipamento, esses filtros geralmente são à base de carvão ativado, tá? Que o carvão ativado, teoricamente, ele tem uma validade de 3 meses. O que eu vou remover com esse filtro? Eu vou remover a parte sólida que fica na minha caixa d'água, ou seja, quando eu vou limpar minha caixa d'água, eu vou perceber que lá tem 1 ou 2 dedos de lodo na caixa d'água. Mas não é que está contaminado. Esse lodo é o proveniente da onde? Da tubulação que desprende, porque a tubulação às vezes é muito antiga, ou às vezes um tratamento ineficiente lá no tratamento da água, uma turbidez mais alta, quando chove muito, não dá tempo de flutuar toda a sujeira, e onde é que vai decantar? Dentro da nossa caixa d'água. Então, o filtro lá de casa, vai remover o quê? Esse particulado, o sólido em suspensão, e o cheiro do cloro em excesso. E agora falando especificamente da água mineral. A gente estava falando da água potável e agora a gente vai entrar na água mineral. Certo. A gente tem várias classificações, né? O que rege só água potável é a Anvisa, Agência Nacional da Vigilância Sanitária. A Anvisa também, ela cuida da questão sanitária das indústrias de águas minerais. Mas o órgão fiscalizador da água mineral é o DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Ele que é um órgão que orienta e tem as legislações específicas para o invase e distribuição de água mineral. Como é que se forma a água mineral? A chuva. Então, chove, essa água ela entra na terra, por dezenas de anos ela vai lavando pedras e minerais que tem nesse solo, até ela enriquecer e ter a classificação de água mineral. E como ela é explorada? Ela tem a questão da fonte ou nascente, que brota de uma pedra, ou brota do solo, naturalmente, tá? Por uma força geológica, ou eu tenho o poço perfurado, ou captação artificial, que eu tenho um poço de 100, 150, 200, 300 metros de profundidade que eu vou captar essa água, tá? Então são essas 2 formas que eu capto água. Porque tem água, a gente até estava conversando antes, tem algumas águas no mercado que a gente toma e tem um gostinho, né? E dizem que a água mineral não tem gosto, mas tem. E às vezes esse gosto que tem não é por, né, como tu estava te explicando, é o mineral a mais que tem na água, mas também não que vai fazer mal para o nosso organismo, né? É isso aí. Então hoje nós temos no Brasil algo próximo 1.300 invasoras de água mineral.
cada água mineral é alguma coisa diferente da outra. Então está muito restrita à região que ela é explorada. Quando eu bebo uma água mineral muito carregada, não é que ela seja ruim, que eu percebo o gosto, que eu bebo, pô, parece que tem um negócio, não é um negócio, é um elemento químico que está atuando e ela é muito rica em sais minerais. Então não quer dizer que ela seja ruim, ela só é rica em sais minerais do que uma outra mais fraca. Então nós, aqui na Grande Florianópolis, a gente bebe uma água mineral mais fraca. Quando a gente bebe uma água mineral mais rica, a gente acaba percebendo o gosto, né? Ou quando a gente viaja, né, vai para outras regiões, a gente acaba percebendo essa particularidade de cada água mineral. Entendi. Tá? E uma coisa que eu acho que muita gente de casa também não sabe, porque eu não sabia, que a água mineral é classificada como um alimento. É isso aí. Tanto que a Anvisa obriga que todo alimento venha no rótulo contando se tem glúten ou não tem glúten. Na água mineral não tem nada a ver com glúten, né? Mas se pegar o rótulo lá, vai especificado, não contém glúten. Por quê? Porque ela está taxada como um alimento. E falando da água de bolinhas, água com gás. Água mineral com gás, ela tem um procedimento de envase igual à água mineral, natural, sem gás. Ela é extraída do mesmo local, mesma máquina, só qual é a diferença? É adicionado gás carbônico. Então, quando lá na indústria tem um equipamento que é um carbonatador, junto acoplado à máquina que invasa, eu adiciono o CO2 esse carbonatador e a água mineral vira água mineral com gás. Qual que é a diferença? A diferença é que as águas adicionadas de gás carbônicos ou água com gás, ela acaba sendo um pouco mais ácida do que a água mineral natural. Então, um exemplo, vou pegar uma água mineral com pH 6, né? Essa água mineral com gás vai ficar em torno de 4, 4,5. Tá? Ela não traz nenhum malefício, só chama atenção para quem tem problema de úlcera, gastrite, não deveria ter uma dieta em cima de água mineral com gás, como ela também não deve beber café, refrigerante, nem frutas ácidas, né? Então, só chamando atenção para quem tem algum problema, gastrite, úlcera, com a questão da água com gás. Água com gás. Tá? Geralmente a gente coloca a bombona d'água num lugar onde tem muita luz, que às vezes pega sol, e isso interfere? Interfere. Se eu comprar um garrafão de 20 litros e deixar no sol e deixar sobre a luz solar e o calor, principalmente no verão, é bem provavelmente que esse garrafão possa ficar verde. Mas não vai ficar verde, então a água é estragada. Não é que é estragada. Essas características, quando o garrafão fica verde, essas bactérias não são patogênicas, ou seja, não faz mal nenhum ser humano. Só que é um aspecto feio, a gente pede para trocar, ligar para o teu distribuidor, enfim, para não ficar com aquela água verde. Então, se tu tem um garrafão de 20 litros, procure não deixar o quê? Exposto sobre a luz solar. Então, geralmente no teu apartamento ou na casa, muitos colocam na lavanderia, próximo da janela. Se acontecer isso, procure uma capa. Botar aquelas capinhas. Já ajuda a luz solar. Geralmente o próprio distribuidor ele fornece isso para ti. Tá? Outra questão a atenção é a própria higienização do filtro mesmo, né? Do filtro e da bombona. De colocar, antes de colocar, passar, limpar, sabão, álcool. Eu procuro nem recomendar o uso de sabão e álcool, porque às vezes se tu não tirar bem o cesto, pode passar gosto de garrafa. Contaminar igual. Se tu colocar água sanitária, tu vai depois, minha água mineral tá com gosto de cloro, é por causa da água sanitária. Então tu pode fazer uma sepsia com bicarbonato, água quente mesmo, que o próprio distribuidor orienta isso, né, para não ter um resíduo de produto químico que depois eu mesmo vou estar ingerindo. Não que vai fazer mal, mas eu vou perceber um gosto ou cheiro, tá? Outra coisa que eu chamo é o seguinte, atenção, 20 litros, ele depois de aberto deve ser consumido em uma semana, no máximo de 10 dias. Rapidinho. Então o que acontece? Às vezes tu tem uma situação, um casal mais idoso, ou uma ou duas pessoas em casa, eu compro um garrafão e bebo uma água por dia. Pô, eu vou demorar 20 dias para beber. Vai ficar ali parada. Vai ficar parada. E a chance dela ficar verde é muito grande. Então procure o quê? Se eu consumo um pouco, compre garrafão de 10 litros, que também tem retornável, ou 15 litros, ou 12, 10 litros descartável.
no mercado já se encontra, porque o teu consumo é muito pequeno. Né? Então é por isso. E um exemplo, até exemplificando do leite. Quando eu abro o leite, depois de aberto eu guardo na geladeira, é 2 dias. É rapidinho. É rapidinho, então eu não posso deixar lá o leite 10 dias na geladeira, vai estragar. A água mineral tem essa condição também. Joana, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pelo convite que foi aceito aqui no laboratório biológico que faz análise de água e de alimentos com o Marco Aurélio Ronco. Isso aí. Muito obrigada, querido. Obrigado. E até a próxima.